Assim diz a palavra: as pessoas que ouvem a mensagem do reino, mas não a entendem, são como as sementes que foram semeadas na beira do caminho. O maligno vem e tira o que foi semeado do coração delas. Ou seja, você está aqui na igreja e vai ser ministrada a mensagem do reino, a palavra de Deus. Se você não prestar atenção, se você não entender o que está sendo pregado, eu diria que não serviria de nada vir para a igreja. Porque a Bíblia está falando aqui que se nós recebemos a mensagem, a palavra do reino e não entender, o ladrão ele vem e rouba. Então é muito importante a gente prestar atenção a cada culto. Tem pessoas que vêm na igreja e depois quando chega em casa, tem um familiar em casa, pergunta: como é que foi a palavra hoje? Foi sobre o quê? Foi muito boa, foi uma benção, tremendo. Mas foi sobre o quê? Eu não estou lembrando não, mas foi uma benção. Você não absorve a palavra de Deus. Mas olha só o que diz no versículo 23. E as sementes que foram semeadas em terra boa são aquelas pessoas que ouvem e entendem a mensagem e produzem uma grande colheita, uns 100, outros 60 e ainda outros 30 por um do que foi semeado. Agora aqueles que ouvem e entendem, esse vai dar fruto. Porque o ladrão ele não pode roubar. Se você entende, você ouviu, você entendeu, o ladrão ele não tem o poder de te roubar a palavra. Para a igreja com um caderninho, agora a irmã Adriana está fazendo ali, está anotando, porque você vai entender melhor. E quando você chegar em casa, você vê o que você anotou, você vai absorver melhor. Então é muito importante a gente prestar atenção para que a gente não venha em vão para a casa do Senhor, que a gente venha absorver tudo em nome de Jesus. E a mensagem desta noite fala de algo que muitos dizem que costuma ser a última área que o crente se converte. Vocês sabem de que eu estou falando? Dinheiro? Alguns falam dinheiro, outros finanças. Infelizmente, é isso mesmo. Costuma ser a última área que o crente se converte. Ele vem para a igreja, vai melhorando muitas áreas, mas tem muitos que ficam agarrados ao dinheiro. E eu vejo que esta é uma palavra muito importante. E eu também, no início, eu tinha uma grande barreira sobre isso. E uma vez eu fui numa igreja, eu era pequenininho, gente, eu tinha uns 8, 9 anos, se eu não me engano. E lá na igreja, lá, eu já pequenininho, já tinha uma barreira, o negócio de dar dinheiro. Eu não vou dar dinheiro, não. E teve um culto que eu não tinha nada, irmãos, não tinha nem 5 centavos. Eu lembro até hoje o nome do obreiro, chamado Ângelo. Ele passava com aquele negócio que parecia um coador. Qual é o nome daquilo? Salva. Ele passou com isso assim, quando ele chegou até mim, em vez de ele continuar passando, ele parou. Aí ele parou assim, ficou parado. Aí eu fingi que não era comigo, só que ele continuou parado na minha frente. Aí eu olhei para ele e fiz bem assim, ó. Eu, uma pessoa tímida, irmão, acabou comigo. Eu fiquei com vergonha, fiquei meio sem jeito. Aí criou uma barreira ainda maior sobre essa área de dízimo e oferta e primícia. Aí quando chega essa parte, eu queria ir no banheiro, queria ir lá para fora, sempre fugia. Mas chegou uma hora que eu conheci a verdade. E quando a gente conhece a verdade, acontece o quê? Nos liberta. Eu conheci a verdade me libertou. E essa verdade fala da passagem do jovem rico. Ele se encontra com Jesus e ele pergunta. Aí ele falou, não roubar, não matar, né? Aí ele falou, tudo isso eu tenho feito desde a minha juventude, desde pequeno eu tenho feito isso. Aí a Bíblia diz que Jesus olhou para ele e o amou e disse que faltava uma coisa. Que coisa que faltava? Vender tudo o que você tem e dar aos pobres, né? Olha só que tremenda essa passagem. Ele fazia tudo direitinho, guardava os mandamentos, mas faltava uma coisa: venda tudo que você tem e dê aos pobres.
E aí essa passagem ela foi marcante na minha vida, porque eu me identifiquei com aquele jovem. Eu procurava fazer tudo direitinho. Procurava obedecer minha mãe, que está ali. Procurava ser certo. Procurava não passar a perna em ninguém. Procurava ser bom com todos. Tudo direitinho. Mas quando eu li isso, mas falta uma coisa. Eu senti Deus falando comigo também. Falta uma coisa para você também, Rafael. Você está agarrado ao dinheiro. Vá, venda tudo que você tem e dê aos pobres, Jesus disse. Mas antes de Jesus dizer isso, o versículo anterior fala que Jesus o amou e disse: venda tudo que você tem e dê aos pobres. Antes de Jesus falar, venda tudo que você tem e dê aos pobres, o versículo deixa claro que Jesus o amou. E quando você ama uma pessoa, você só quer o bem dessa pessoa, não é verdade? E Jesus, vendo no coração daquele jovem que estava preso ao dinheiro, Jesus deu a direção para ele caminhar para a vida eterna. Então, isso foi um divisor de águas na minha vida. Eu descobri que eu precisava desgarrar com o dinheiro. E depois que eu entendi isso, parece que aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Agora eu quero ajudar em tudo. Tá, os jovens aí vai fazer não sei o quê, eu ajudo um pouquinho ali. Vai ter mais não sei o quê, mais um pouquinho ali. Quando eu tenho um monte de coisa assim para a igreja para ajudar, eu divido a quantia lá, um pouquinho para esse, mas eu quero ajudar todo mundo. E graças a Deus não tem faltado. Deus só tem multiplicado, é bênçãos atrás de bênçãos. Minha mãe está ali que não deixa eu mentir. E minha mãe e meu irmão, a gente é uma sociedade lá em casa, né? Nem todos conhecem, mas a gente tem 3 lojas e somos 3 sócios. E graças a Deus é 3 sócios fiéis ao Senhor, e com isso não tem como dar errado, não é verdade, irmãos? E Deus tem nos abençoado. E o que é dízimo? Alguém sabe o que significa dízimo? 10ª parte, é 10%. Ou seja, quando eu recebo o meu salário, eu vou lá na calculadora, né, quem não sabe fazer de cabeça, 10%. Isso é o dízimo, a 10ª parte. E é de tudo aquilo que for lucro, não é aquilo que sobra. Eu vou pagar minhas contas tudinho, tudo quitado, aí sobrou ali R$100, eu vou dar o dízimo de R$100. Tá certo assim, irmãos? Não, é de tudo. E Deus, Ele abençoa o restante, irmãos. Eu estou aqui, minha mãe está ali. Quando a gente fala disso, a gente fala, nossa, tanto tempo da nossa vida que a gente desperdiçou essa bênção de Deus. Tem coisas que a gente descobre que é direito nosso. Mas tem até uma história, né, de uma viagem de um rapaz que viajou de navio, foi para longe, e aí ofereceram várias coisas para ele lá no navio. Ele, não quero não. E ofereceram várias coisas, não. E ele não queria porque ele não queria gastar, ele não tinha dinheiro para comprar aquelas coisas. E depois que chegou no destino, ele descobriu que toda a alimentação era gratuita, era tudo de graça, ele podia comer à vontade, que já estava tudo incluso no pacote. Às vezes a gente não entendendo, não sabendo os nossos direitos, a gente desperdiça várias bênçãos. E eu vejo que nós perdemos muito tempo de nossas vidas sem saber este direito das bênçãos de ser fiel ao Senhor. E você hoje, você que não sabe, você vai ver na palavra de Deus essas bênçãos em ser fiel ao Senhor. Teve um tempo, talvez algumas pessoas é assim, né, que não sabe exatamente quantos que você ganha por mês. Igual a gente trabalha no comércio, tem mercadoria que a gente ganha X% de lucro, tem outras mercadorias que já é menos lucro, outra é mais, é altos e baixos. E a gente, no início, a gente fazia como se fala, tipo um balanço assim, eu acho que é esse o valor. E depois a gente aprendeu uma forma que dá mais certo, que é a gente estipular um salário. Vamos estipular esse salário, X para um, X para outro, X para outro. Dessa forma não tem como errar, que a gente vai dar o dízimo exatamente daquilo que vier às nossas mãos. Então, e se algum mês a gente vê que sobrou mais dinheiro lá de lucro, a gente divide aquele dinheiro e daquele dinheiro a gente tira
o dízimo. Então, dessa maneira, não tem como errar. Você que trabalha aí com esse tipo de trabalho que não sabe exatamente, aí é uma grande dica para você, e inclusive os empresários lá da Mastercard, da Visa, parece que eles tiram 5 mil por mês, se eu não me engano, e o restante dos lucros investe na empresa. Eles ganham milhões, né? Ganham milhares, né? Ganham muito dinheiro, só que eles tiram 5 mil, não sei se ainda fazem isso, mas tirava 5 mil para os sócios lá de lucro, e o restante ficava para investir na empresa. E a empresa foi crescendo, 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 né? E é bom para saber quantos que você gasta também por mês, a sua despesa. Porque não adianta nada você prosperar também. Tem gente que tipo assim, eu dou dízimo, dou oferta, mas estou passando por uma luta. Dou dízimo, dou oferta, dou primícia e está difícil a finança. Está um devorador na minha vida. E às vezes o devorador é a nossa falta de capacidade de administrar aquilo que vem nas nossas mãos. Não adianta nada você ganhar muito e você gastar muito. Você ganha 10 mil por mês, mas você gasta 10 mil aí, com bobeiras, né? E tem outros que ganham 3 mil por mês, só que ele gasta 2 mil e sobra R$1.000. Agora aquele que ganha 10 não sobra nada. É muito importante você saber administrar. E eu aprendi isso. Um tio meu que é muito próximo, vamos dizer assim, né, mãe? O tio Zé, ele tem apartamentos, tem Hilux, tem uma vida muito estabilizada, e uma vez ele falou uma frase para mim que eu guardo para o resto da minha vida. Ele falou que o que vai fazer a diferença não é o tanto que eu ganho, mas o que você faz com o que você ganha. Porque não adianta nada você ganhar muito e você gastar muito. E quando ele me disse isso, eu lembrei que eu gastava com cada bobeira, irmãos. Olhava lá na internet, quando eu aprendi a comprar na internet, aí eu vi um negocinho, pô, engraçado isso, comprava. Aí eu vi outro negocinho, interessante, comprava. E aí gastava muito com bobeira. E era coisas que depois fica lá desperdiçada pela casa, né? Então é muito importante você saber administrar aquilo que vem nas suas mãos. Não adianta ganhar muito, Deus te dá muitas bênçãos e você não saber administrar isso. Guarda essa frase. O que vai fazer a diferença não é tudo que vem nas suas mãos, não é o valor, mas o que você faz com aquilo que está nas suas mãos. E uma grande dica, a primeira coisa que você deve fazer, dá o que é do Senhor. E Ele vai abençoar muito mais a sua vida. Isso que eu estou te falando é bíblico e é algo que eu vivo e que eu vejo na vida dos meus irmãos também. Quando eu fui dar essa aula para os irmãos aqui, aí foi um falando da bênção daqui, outro dali, quase que virou uma vigília, né? A gente teve que acabar, vamos acabar aqui, porque senão vai virar vigília. Que é muitas bênçãos para aqueles que são fiéis ao Senhor. A origem do dízimo. O dízimo começou pela tribo de Levi, na época que entregava lá, né? Pela lei. Amém ou não amém? Não amém, né, irmãos? O dízimo ele já começa no início da Bíblia. Antes da lei, a Bíblia já vai falar do dízimo. Lá com Abraão. Abraão deu dízimo ao Senhor, antes da lei, antes da tribo de Levi, ele entregou o dízimo ao sumo sacerdote Melquisedeque. Gênesis 14, 18. Então Melquisedeque, rei de Salém e sacerdote de Deus Altíssimo, trouxe pão e vinho, e ele o abençoou, dizendo: Bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra, e bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos em tuas mãos. E Abraão deu-lhe o dízimo de tudo. Tem gente que fala bem assim, é a tribo de Levi que é responsável, tal. Não, antes da tribo de Levi, Abraão deu dízimo a Melquisedeque. E Melquisedeque é uma pessoa, é uma figura, teofania de Jesus. Você sabe o que é teofania? Melquisedeque é uma pessoa, teofania de Jesus significa que é
a manifestação de Jesus. Ele é muito comparado com Jesus. Tem gente que fala que era Jesus, Melquisedeque, né? Porque tem várias semelhanças. Então, Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho. Algo que faz lembrar Jesus. Hebreus 7, sem pai, sem mãe, sem genealogia, não tendo princípio de dias nem fim de vida, mas sendo feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote para sempre. Então, quando Abraão ele entrega o dízimo a Melquisedeque, é como se ele estivesse entregando para Jesus. Então, o dízimo ele não é entregado apenas para a tribo de Levi. E que eu acho maravilhoso no dízimo, que eu já falei com vocês, é que o próprio Deus, a própria palavra de Deus fala em Malaquias 3,10. O homem escreveu, mas Deus que mandou dizer, Deus que disse essas palavras, trazei o dízimo à casa do tesouro. Aí quando chega no Novo Testamento, agora não é Deus, agora é o próprio Jesus falando do dízimo. Ele fala lá com os fariseus, né, chamando eles de hipócritas, pois eles davam o dízimo de tudo. Mateus 23, 23, se você quiser anotar aí e ver em casa, é importante. Mateus 23, 23, Jesus dizendo para os fariseus, vocês dão o dízimo de tudo, mas negligenciam as outras coisas, a fidelidade, e as outras coisas você negligencia, mas vocês deveis fazer todas essas coisas sem omitir aquelas. Ou seja, você tem que dar o dízimo sim, mas não deixa de ser justo, não deixa de fazer as outras coisas também. Então o próprio Jesus também falou do dízimo, e é falado do dízimo no Antigo e no Novo Testamento. Amém? É uma palavra pesada, né, irmão? Quando fala de dinheiro, até o clima assim fica, esse pessoal fica assim, uns está ligado, agora tem outros que já fica meio assim. Mas conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, em nome de Jesus. O escritor dos Hebreus escreve sobre dízimos entregues a dois tipos de sacerdócio, levítico e a Jesus Cristo, o sumo sacerdote do Deus Altíssimo, aquele que vive para sempre. E os que dentre os filhos de Levi receberam os sacerdotes têm ordem segundo a lei de tomar o dízimo do povo, isto é, de seus irmãos, ainda que tenham saído dos lombos de Abraão, mas aquele cuja genealogia não é contada entre eles, tomou o dízimo de Abraão e abençoou o que tinha as promessas. Ora, sem contradição alguma, o menor é abençoado pelo maior. E aqui certamente tomam dízimos homens que morrem ali, porém aquele a quem se testifica que vive, e por assim dizer, por meio de Abraão até Levi, que recebe dízimos, pagou dízimos. Hebreus 7, do 5 ao 9. O dízimo ele tem que ser dado por fé, e não por, aqui fala por gratidão, porque Jacó ele não deu dízimo por fé, mas Abraão por fé. Mas qual é a diferença? Você dá o dízimo por fé, você entrega o dízimo tendo fé que Deus ele vai suprir todas as nossas necessidades. Você não faz acordo com Deus. Jacó ele fez acordo com Deus, se você for comigo, Senhor, me abençoar, me dar comida, água, roupa. Ele estava pedindo coisas a Deus que Deus já prometeu nos dar. Ele falou bem assim que até os pássaros que não semeiam, não trabalham, o Pai alimenta. Quanto mais vocês não são mais importantes do que os pássaros? Não é assim que diz a palavra? Quanto mais vocês, então Deus já nos prometeu nos dar o de comer, o de divertir. E aí Jacó me faz isso. Se você me der comida, Senhor, se você me der água, me der roupa, aí eu prometo te dar o dízimo de tudo. Não é assim que a gente deve dar o dízimo. O dízimo não é negociado desta maneira. O dízimo tem que ser por fé. Não é, Senhor, se você aumentar o meu salário agora, aí eu passo a dar o dízimo.
Senhor, se você me promover lá na empresa, eu passo a dar o dízimo. Não, você tem que dar já o que você tem hoje. Se você ganha R$100 por mês, começa por aí que você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida. Isso é bíblico, a gente vê na Bíblia, eu vejo na minha vida, e glória a Deus, eu vi na vida dos meus irmãos aqui na aula que nós tivemos. É um contando bênção atrás do outro, que a gente teve que falar, calma irmãos, vamos parar por aqui, senão vai virar vigília. É bênção atrás de bênção. Então o dízimo tem que ser dado por fé, não com acordo. O Flávio, né, o esposo da Neide, eu nunca esqueço, lá na outra igreja, ele dando testemunho dele que ele estava desempregado, não sei se era 2 ou 3 anos, era quanto tempo, Neide? Por aí, né? E aí ele fez um propósito com Deus, ele falou, Deus, eu quero ser dizimista, eu quero dizimar na sua casa, mas eu não tenho um trabalho, Senhor, me abençoa com trabalho para que eu possa dizimar. Ele fez um propósito com Deus, aí é diferente. Ele não tinha renda nenhuma. E aí ele fez uma prova com Deus. É diferente do que você ter uma renda. Se você aumentar a minha renda, aí eu vou ser fiel. Agora ele não tinha renda, mas ele fez um propósito com Deus. E Deus fez o quê? Logo em seguida, tanto tempo sem trabalhar, Neide, deu trabalho para ele. Ele pôde dizimar na casa do Senhor. E é fiel até hoje. Desde aquele tempo até hoje, fiel na presença de Deus. Há uns dias atrás, ele ficou desempregado, irmãos. E eu fui falar com Deus. Eu falei, meu Deus, como que pode acontecer isso? Eu acho que eu nem cheguei a comentar com o Flávio, não. Eu falei, meu Deus, como pode acontecer isso? Ele fez prova com o Senhor abençoou. E ele foi fiel ao Senhor. E o tempo todo fiel, não passou um mês. Sempre fiel ao Senhor. E por que ele perdeu o emprego? E nesse tempo que ele estava desempregado, irmãos, todo mês ele estava dizimando ao Senhor, porque não faltou. Ele saiu da empresa, mas não faltou serviço para ele continuou trabalhando, e poucos dias atrás ele está numa outra empresa já, e Deus já deu outro emprego para ele. E isso acontece com quem é fiel ao Senhor. Deus sempre vai se cumprir, irmãos. Até mesmo se você sair da igreja, a palavra de Deus se cumpre. Como assim se você sair da igreja, a palavra de Deus se cumpre? Uma vez um jovem chegou para o pastor e falou, pastor, desde quando eu saí para a igreja, desde quando eu saí da igreja, você não sabe o que está acontecendo. Minha vida mudou financeiramente, eu estou prosperando, estou com o carro do ano, tudo dando certo na minha área financeira. Aí o pastor, é mesmo? Ele pastor, só foi eu sair da igreja, depois de um tempo comecei a prosperar e brotar dinheiro, só foi eu sair da igreja. Aí o pastor falou, mas você acha que isso aconteceu porque saiu da igreja? Ele, deve ser, né, pastor, que eu saí e agora aconteceu isso. Aí o pastor falou, mas o que você estava fazendo há 3 anos, 5 anos atrás? Nesse período, era fiel ao Senhor, eu dizimava, eu ofertava, fazia tudo para a obra e tudo mais, e sempre fiel, pastor. Mas aí eu saí da igreja, tudo está dando certo. Aí o pastor, não, você não entendeu. A palavra de Deus, ela não volta atrás, Deus é fiel. Você semeou, e aquilo que você semeou, você está colhendo agora. Isso só é uma colheita daquilo que você semeou há 2, 3, 4 anos atrás. Você pode não estar na igreja, mas a palavra de Deus vai se cumprir, pois Ele é fiel. Você semeou, você colhe. A palavra de Deus diz, aquele que semeia pouco, colhe pouco. Aquele que semeia muito, colhe muito. Deus não fala o tempo, a hora da colheita, mas Ele garante que a colheita vai vir. E se você semear na casa do Senhor e com o tempo você sair, a palavra de Deus vai se cumprir, porque Deus não é mentiroso.